Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 diz: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Era o hábito do Senhor, nós já pregamos várias vezes a respeito disso, e o Senhor respondia uma pergunta com outra pergunta. Era uma estratégia do Senhor. Os escribas e fariseus religiosos, os formadores de opinião daquela época, questionavam o Senhor Jesus e os seus discípulos, que não cumpriam a tradição de lavar as mãos para comer pão. Irmãos, eles estavam atentos à condução, às atitudes dos discípulos. E até hoje nós, discípulos do Senhor, somos observados, muitas vezes questionados, muitas vezes criticados, por não seguirmos certas tradições, certas doutrinas religiosas. Ah, por que vocês não fazem isso? Por que você não faz isso com a fulana? Por que você não faz isso? Sempre vão nos questionar, como estavam questionando o Senhor e os seus discípulos aqui. O Senhor respondeu aquela pergunta feita com malícia, com uma certa acusação, com uma outra pergunta, para desarticular a malícia. O Senhor perguntou: por que vocês transgridem a palavra de Deus com as suas tradições? Irmãos, o que é mais importante? A palavra do Senhor ou as tradições? Infinitamente a palavra do Senhor. É suprema a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o próprio Senhor. E a maioria das tradições dos homens é influenciada por Satanás. E é influenciada de tal maneira para transgredir a palavra de Deus. Satanás é astuto. Ele cria crendices, ele cria doutrinas, ele cria tradições, fomenta as tradições, usa as pessoas para divulgar as tradições que conflitam com a palavra de Deus, para que uma pessoa siga a tradição e não obedeça às Escrituras Sagradas, não obedeça à palavra do Senhor. Essa é uma grande artimanha de Satanás. Irmãos, e tem impedido a bênção de muitas pessoas, porque a tradição, ela leva, na maioria dos casos, à idolatria. Algumas tradições levam à feitiçaria. Outras tradições, doutrinas e crendices levam a uma tal de simpatia, levam ao pecado, levam ao vício. Há um conflito claro entre tradição, doutrinas, crendices e a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus liberta, enquanto a palavra de Deus abençoa, a tradição, sabe o que faz? Ela escraviza a pessoa, ela limita a pessoa e ela impede as bênçãos do Senhor, porque é pura transgressão a palavra de Deus. Nós temos que fazer como nosso Senhor fazia. Devemos ser imitadores de Cristo e romper com tradições e ficar com a palavra do Senhor. Quebre a tradição que te afasta da palavra de Deus. Irmãos, não caia nessa conversa. Quando te comparem: você quebrou a tradição da família. Responda: eu obedeço a palavra do meu Deus, e não a tradição alguma. Porque tradição, doutrina, crendice, não cura, não liberta, não converte e não salva. Irmãos, as tradições são algo terrível.
nós estamos vivendo dias de uma tradição maldita nesse país, chamada de carnaval. Que em tudo que é ruim, aumenta nessa época. Aumenta tudo que é ruim, prostituição, consumo de droga, acidentes nas estradas, a injeção de álcool, tudo aquilo que não é bom, que não presta, que transgride a palavra de Deus, aumenta nessa época. É uma tradição que precisa ser quebrada. Mas como quebrá-la? Levando as pessoas à conversão. Aqueles que se convertem se afastam desse tipo de tradição. Mateus 15, 4. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Misericórdia. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Se não honrar, se não respeitar, não vai ter vida abençoada. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3 diz que quem não honra o pai e a mãe tem vida curta e uma vida má, uma vida travada. Irmãos, desonrar, desrespeitar pai e mãe geram brechas que facilitam a ação de demônios na vida da pessoa. Entendam, que não respeita pai e mãe, não respeita Deus e não respeita ninguém. Meninas e rapazes, não case com quem desrespeita o pai e a mãe, porque não vai te respeitar. Não vai. Está acostumado a respeitar aquele que deu a vida, foi usado por Deus para dar vida a eles. Você que está entrando agora na vida dele ou dela, não vai ser respeitado também. Entende, irmãos? Deus mostra. Você tem que estar atento. Ah, pastor, encontrei, a outra metade da laranja. Ah, pastor, como a gente se dá bem. Só tem uma coisa, ele vive maltratando o pai e a mãe. Sai fora, irmão. Senão logo, logo você vai estar sendo maltratado. Você vai sair do banco e entrar no lugar do pai e da mãe para ser desrespeitado. Entenda, irmãos. Pai e mãe podem errar, mas honre-os, respeite-os, evite essa maldição colocada na palavra do Senhor. Entenda, irmãos? Pai e mãe podem errar, mas honre-os. Quem não respeita o pai é rebelde a Deus, é rebelde à palavra de Deus. Não tem como receber bênção. Lembre-se que a autoridade maior é Deus, é a palavra de Deus. Muitas vezes você tem que chegar para o pai ou para a mãe e dizer: pai, eu te respeito, mas eu não posso contrariar a palavra de Deus. Você está me mandando fazer algo que contraria a palavra. Eu te respeito, pai. Eu te honro, pai. Mas eu não posso contrariar a palavra do meu Deus. Porque Ele está acima do Senhor. Em primeiro lugar, eu tenho que obedecê-lo, obedecer a Deus. Amém? Mateus 15, 5 diz: mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa, olha o que diz a tradição deles, esse não precisa honrar nem pai e nem a sua mãe. A tradição, a doutrina que Satanás inventa é que se você trouxer uma grande oferta ao Senhor, você não precisa honrar pai e mãe, você não precisa fazer aquilo, não precisa fazer aquilo outro. Irmãos, nada compensa a desobediência à palavra de Deus. Deus só quer uma coisa de nós, só uma coisa: obediência à sua palavra. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício, Deus não quer pirotecnia,
Deus não quer doutrina, não quer tradição, Ele quer que você obedeça a sua palavra, porque obedecendo você se converte, Ele investe mais em você, e você acessa o reino dos céus, a vida eterna, a salvação, que é o bem maior. Irmãos, nós somos mais importantes do que doutrinas e tradições. A palavra de Deus, a nossa vida é mais importante. Não se prenda a isso. Não é costume, todo mês tal, a gente tem que fazer isso. Contraria a palavra, então rompa com isso, irmão. Está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você sair de cima do muro. Está na hora de você demonstrar sua fé. Está na hora de você se converter. Rompa, irmão. Fique com a palavra. Tradição alguma salva, mas a palavra do Senhor converte e salva. Entendam, versículo 6 diz: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: pela vossa tradição vocês estão invalidando o mandamento de Deus, vocês estão querendo apagar a palavra do Senhor. O Senhor diz que tradições baseadas em doutrinas, filosofias, crendices, invalidam os mandamentos da palavra do Senhor. Descarte tradições, descarte doutrinas, descarte filosofias, descarte crendices. Elas não curam, elas não libertam, elas não salvam. E elas impedem a cura, elas impedem a libertação, ela impede a conversão e a salvação de muitos. Doutrinas, irmãos, é um negócio perigoso. Ah, você não pode batizar porque você não tem um ano de igreja. Ah, você não pode fazer isso porque você ainda não é casado. O que aconteceu? O que diz a palavra? A palavra diz que Filipe foi arrebatado até a presença de um eunuco. O eunuco estava lendo a Bíblia, não entendia. Filipe pregou para ele, falou do batismo, da necessidade de nascer de novo. E aí o que aconteceu? O eunuco perguntou: o que precisa para que eu seja batizado? Água. Ah, ali tem água. O Filipe foi lá e batizou o eunuco, e logo em seguida foi arrebatado. O Filipe não perguntou: o seu eunuco, quantos anos o senhor tem de igreja? Seu eunuco, o senhor é casado de papel passado? Seu eunuco, o senhor é dizimista? Seu eunuco, você é isso, você é aquilo? Não. Ouviu a palavra, creu na palavra, pediu para ser batizado? Batize. O importante é crer na palavra. Entendam? Mas tem doutrinas que impedem o batismo e a salvação de muitos, porque criam regras que não constam da palavra de Deus. Criam obstáculos impedindo a conversão de pessoas. Nós precisamos descartar tais tradições, irmãos. Entendam? Vamos ver uma tradição aqui que quase matou Davi de fome. 1 Samuel 21, 2. E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar, deixei-os em tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar, o que se tiver. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. E se ao menos os mancebos se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum.
quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Aqui, irmãos, tinham pães sagrados que não eram dados para as pessoas. Mas Davi estava com fome, não havia outro pão, e foi quebrada uma doutrina, foi quebrada uma tradição, para que Davi não morresse de fome. E o Senhor Jesus falou a respeito disso. O Senhor falou que fez muito bem o Davi. Né? Entenda, irmãos, muitas vezes a tradição vai fazer você passar fome, minguar, vai fazer você morrer. Tradição, doutrinas. Irmãos, quantas pessoas morreram porque foram impedidas de fazer uma transfusão de sangue? Doutrina, irmão. Doutrina matou pessoas. Entendam, irmãos, não se prejudique, não sofra para manter tradições ou doutrinas. Você só tem um compromisso: obediência à palavra de Deus. Tradições, doutrinas, filosofias são os maiores impedimentos para a conversão e salvação de pessoas. É uma grande arma do Satanás. Irmãos, tem muitas pessoas que você vai levar a palavra de Deus e ela fala a clássica resposta: eu já tenho a minha religião. Responda para ela: religião não salva, não cura, não liberta. Você já tem a sua religião, mas você tem Jesus? Jesus faz tudo isso. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus converte, Jesus salva. Você já tem a sua religião, fica com ela, mas você tem Jesus? Quando você tiver Jesus, a sua religião vai diminuir em importância. Irmãos, entendam, nós temos que levar a palavra a tais pessoas, pessoas que estão aprisionadas por doutrinas, estão aprisionadas por tradições, por filosofias, por crendices, precisam da libertação, e só a palavra liberta. Lucas capítulo 6, versículo 4. O Senhor Jesus está falando de Davi aqui. Versículo 3. E Jesus respondendo lhe disse: nunca lesses o que fez Davi quando teve fome? E eles e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. Então você não leu nas Escrituras que Davi quebrou uma doutrina, quebrou uma tradição? E diz-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Tem uma outra doutrina aí. Não pode curar no sábado. Não pode fazer isso no sábado. Não pode trabalhar no sábado. Não pode fazer aquilo no sábado. Estão idolatrando o sábado. É uma doutrina que tem impedido bênçãos. Irmãos, o Senhor Jesus, ele fazia questão de curar no sábado. Você não vai ver nas Escrituras: o Senhor Jesus curou numa segunda-feira, e chegou uma terça-feira e o Senhor Jesus curou. O Senhor Jesus curou numa quarta-feira. O Senhor Jesus curou numa quinta-feira. O Senhor Jesus curou numa sexta-feira. Não tem nas Escrituras. O que tem, e no sábado, ele fazia questão de quebrar essa tradição, essa doutrina. E era perseguido por isso. Foi perseguido por isso. Não, o senhor não pode curar no sábado. Não pode fazer isso ao sábado. Misericórdia. O Senhor Jesus quebrou isso. Né? Irmãos, nós temos que ter esse entendimento.
nós devemos fazer aquilo que o Senhor fazia. Nós temos que obedecer à palavra do Pai. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, as tradições e doutrinas que conflitam com a palavra devem sair, porque o que importa é a palavra. Existe uma doença que o Senhor Jesus mais combatia. O Senhor Jesus curava leprosos. O Senhor Jesus curava paralíticos. O Senhor Jesus ressuscitava mortos. O Senhor Jesus pregava a palavra do Senhor. Mas tinha uma doença que foi a mais combatida pelo Senhor Jesus. Uma doença da alma. Sabe qual é o nome dessa doença? Religiosidade. Ele vivia batendo em cima comia sem lavar as mãos, curava no sábado, curava cuspindo nos olhos, curava fazendo lama. Os religiosos ficavam loucos. E o Senhor Jesus fazia de propósito para quebrar essa doença da religiosidade, uma doença da alma, uma doença que muitas vezes procede de tradições, de doutrinas, de filosofias e crendices. Religiosos. Aceitar Jesus é romper com tudo isso e obedecer só a palavra. Uma coisa só basta, né? Obedecer a palavra do Senhor. Basta a palavra, como diz o centurião. Mateus 15, 7 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando o quê? Ensinando o quê, igreja? Doutrinas que são preceitos dos homens. O Senhor Jesus está dizendo que quem ensina doutrinas que são preceito de homens é hipócrita. Tentam me honrar com os lábios, com palavras, mas me traem com o coração, com a mente. O Senhor Jesus está sendo bem claro. Mas em vão me adoram. Em vão. Essa adoração não serve para nada. Porque ensinando doutrinas que são preceito de homens. Pregue a palavra, não ensine doutrinas, é o que diz o Senhor aqui. Entendam? Ah, bonito, ou a vestimenta bonita, um cajado bonito, e não sei o que lá, não sei o que lá, e não sei o que lá. Doutrinas. O Senhor Jesus era simples. Tão simples que ele era confundido com seus discípulos. Não conseguiam identificá-lo no meio dos discípulos. Foi necessário identificá-lo com um beijo. Não vivia com opões, carruagem de ouro, com Rolex no pulso, ou aquelas vestimentas de doutrinas, de tradições. Para com isso, irmãos. O nosso Senhor nasceu numa manjedoura. Não passou a vida na manjedoura, mas nasceu. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andava como os discípulos. Não tinha tradição, não tinha doutrina, não tinha filosofia. Ele obedecia a palavra. Quando via alguma coisa na palavra no Antigo Testamento, ele mandava cumprir. Quando ele curou o leproso, ele falou: olha, traga a oferta que Moisés determinou na palavra do Senhor. Então, a palavra tem que ser cumprida. Tradições, doutrinas, filosofias, na maioria são hipocrisias. São coisas falsas. É tentar dourar uma pílula que não tem efeito nenhum. Entende, irmãos? Quebre. Evite. Afaste-se de tradições, doutrinas, filosofias e crendices que contrariam a palavra de Deus e prospere. Obedeça a sua palavra. Ô pastor, aonde que está isso na palavra? Está aqui? Então eu obedeço. Não está aqui? Então é doutrina, pastor. Doutrina de homens. A doutrina da nossa igreja está aqui, ó.
não tem regrinha, é o que diz a palavra, né? Eu já tenho a minha religião, mas não tem Jesus, né? Você pode ter uma tradição, uma doutrina, uma filosofia, uma crendice, mas não tem Jesus. Conheça o Senhor. Liberte-se da tradição, doutrinas de homens. O Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Estão me traindo, estão traindo a palavra de Deus com doutrinas. O Senhor Jesus fazia questão de quebrá-las uma a uma. A do sábado, a religiosidade, né? Tem que fazer isso, não, tem que fazer o que está escrito, o que está escrito e o que está escrito. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.